Olá, sejam muito bem-vindos a mais um live. Hoje vamos falar sobre a importância do espermograma. Havia aqui. Já estamos a recolher os primeiros pessoas a participar no nosso live. Já estou a ver aqui alguns nomes que estão a frequentar religiosamente os lives. Hoje é o quarto live. Terminamos o primeiro módulo de 4 apresentações sobre o que é fertilidade e infertilidade, causas de fertilidade, estudo da fertilidade e agora terminamos com a importância do espermograma, em que vamos abordar os fatores masculinos de causas de infertilidade. Durante este... como é que há aqui a Vanessa? Está a perguntar, enviou um pedido para participar no seu envio em direto. Como é que eu faço isto? Pois não percebi muito bem se eu estou aqui a comunicar com toda a gente ou não, mas tenho que depois ver a situação. Hoje estou com fones porque recebemos uma mensagem que o som não estava de muito boa qualidade, por isso hoje vou tentar com fones a ver se melhoramos a qualidade do áudio para o live. Entretanto, basicamente vamos falar hoje da importância do espermograma, vamos abordar os fatores masculinos de causas de infertilidade. 30% das causas de infertilidade são de etiologia masculina, 30% são de etiologia feminina e 30% são dos dois. 10% são aquelas causas que nós não sabemos qual é a etiologia, chamadas de causas idiopáticas. Vou manter a mesma metodologia, em que vão ser a primeira metade, os primeiros 15, 20 minutos vão fazer uma apresentação teórica e a segunda parte com perguntas que podem colocar diretamente. E esta semana fizemos uma coisa diferente, que foi colocar um post em que recebemos perguntas, e acho que nós recebemos 2 ou 3 perguntas, está bem? Depois confirmo nessa partida. Às vezes as pessoas não gostam de ser identificadas e então fazem perguntas privadas, e tem toda a lógica, não há problema nenhum. Mesmo que se aquilo não estiver ativo as perguntas, podem enviar mensagem privada e eu respondo. Então, vamos lá, já passaram 5 minutos, vamos lá falar da importância do espermograma. Antes de falar da importância do espermograma, como eu disse na segunda sessão, que o importante é a história clínica. O que é a história clínica? É saber um bocadinho de tudo o que se passou, tanto com o homem como com a mulher. Idade, se já houve filhos, gravidezes, abortos, alguma doença, operações. Sabemos, por exemplo, nos casos das doenças de causas masculinas, se o homem tem diabetes, tem a maior probabilidade de ter alguma alteração espermática. As cirurgias, se fez algum tipo de cirurgia, hérnia, algum tipo de cirurgia prostática, em que muitas vezes, quem é submetido a cirurgias da próstata, depois, quando fazemos um espermograma normal, não apresenta espermatozoides e precisamos de fazer um espermograma pós-micção, após uma preparação prévia, mas nós aí detectamos espermatozoides e que podem ser usados para os tratamentos. Por isso, as cirurgias, outra das coisas importantes das cirurgias é saber se já houve alguma cirurgia aos canais diferentes em que causam obstrução. Isso tudo é importante para, antes de pedir propriamente o espermograma e partir para o espermograma. Existem algumas doenças familiares, temos que existe a mulher, quando nós temos um cariótipo, é 46XX, o homem é 46XY. O Y, sabemos que há padrões genéticos de alteração do cromossoma Y que pode dar alterações espermáticas, e essas alterações espermáticas com maior falha de implantação, maior taxa de embriões fecundados e, consequentemente, problemas para os fetos. Por isso, muitas vezes, o estudo genético e perguntar se existe algum familiar, algum tio, algum primo que tenha algum problema de infertilidade masculina, é importante nós abordarmos. E outra das coisas muito importantes no homem, também como na mulher, são os estilos de vida. A obesidade, o tabaco, isso afeta a qualidade espermática. O sedentarismo é uma das coisas muito relevantes para a produção espermática. Outra coisa também relevante
é a utilização de alguns tipos de medicamentos. Qualquer medicamento que façam, o homem deve dizer, olha, faço este medicamento, faço outro, já fiz, já tomei alguns injetáveis, às vezes nas pessoas que praticam algum desporto de alta competição, ou mesmo no ginásio só, podem tomar alguma suplementação com, por exemplo, a testosterona, que é uma das mais utilizadas e que muitas das vezes pode estar associada a uma diminuição da produção espermática. Muitas das vezes essas alterações são transitórias e em 3 meses recupera, está bem? Por isso, importante, história clínica, está bem? Fornecer toda a informação, porque essas informações podem ser cruciais às vezes para o diagnóstico e para os tratamentos. Outra das coisas é o exame objetivo. Tamanho testicular, saber se tem algum problema na ejaculação, na ereção, como é que é a vida de casal, é sempre relevante, está bem? Outra das coisas importantes que às vezes as pessoas se esquecem é se houve alguma infecção na infância que se possa repercutir na produção espermática e cause lesões nas células, nos gametas masculinos. E depois, aí sim, partimos para o espermograma. O espermograma já houve, é o estudo do sêmen, já houve várias classificações. A Organização Mundial de Saúde emitiu, estou aqui com a cabo desde 1980, várias classificações e tem atualizado ao longo dos anos. A que nós estamos a utilizar agora é 2010, está bem? E uma das coisas importantes que nós precisamos de saber é que o espermograma repercute a secreção exócrina das glândulas sexuais masculinas, está bem? Ou seja, orienta-nos para uma possibilidade de haver algum problema masculino, mas não nos dá um diagnóstico definitivo na taxa de fecundação, está bem? Nem na taxa de fecundação, nem na qualidade dos embriões. Às vezes podemos ter um espermograma normal que está indicado para o primeiro tratamento fazer uma fertilização in vitro e que depois temos uma baixa taxa de ovócitos fecundados. O expectável ter 50% de óvulos fecundados e que nós às vezes com um espermograma perfeitamente normal podemos ter abaixo disso 20, 10 e aí o que se faz, ou mesmo zero, o que se faz é num ciclo seguinte fazer mudar a técnica para ICSI. Há só para ir avançando, quem não está muito familiarizado com estas técnicas, FIV, ICSI, o que é que eu estou a falar, são duas técnicas mais utilizadas de fertilização in vitro. Após estes módulos, vamos entrar nos próximos módulos que vão ser exclusivamente dos tratamentos. Estava em dúvida se iria falar das doenças ou iria falar dos tratamentos, mas uma das perguntas mais comuns que costumam fazer é quais os tratamentos indicados e em que situações, quais são as indicações, as contraindicações, taxas de sucesso. Por isso eu vou falar o que é uma FIV, o que é uma ICSI, o que é uma PICSI, durante os próximos módulos. Está bem? Entretanto, dentro do espermograma há 5, consoante a acreditação da Organização Mundial de Saúde, há cinco variáveis importantes. Tem a ver com o volume, o espermograma tem que ser um volume superior a 1,5, com a concentração, o número total de espermatozoides, a mobilidade e a morfologia, está bem? Quando nós temos uma concentração abaixo de 1,5, está bem? Temos que descartar coisas importantes, como por exemplo, se houve algum problema na colheita, se ficou a colheita toda colocada na amostra no frasquinho, se o volume corresponde a uma amostra normal ou se porventura costuma ser uma amostra abaixo do que é expectável e que o homem refere, e aí muitas vezes tem indicação para nós repetirmos e vermos como é que tem. Independentemente disso, o volume é importante. Vamos passar então agora para números totais de espermatozoides. Números totais de espermatozoides são superiores a 39 milhões. Concentração superior a 15 milhões por mililitro. Mobilidade progressiva, que são aqueles espermatozoides que conseguem ter um trajeto linear e não andar em volta do seu próprio eixo, tem que ser uma percentagem superior a 32%. E a morfologia, que eu vou-vos mostrar imagens à frente, ou seja, ter uma cabeça e uma cauda, tem que ser superior a 4%. Se nós tivermos um espermograma alterado, não nos dá um carimbo de tens um problema na mobilidade, na morfologia. Convém sempre ser confirmado com uma segunda amostra 7 dias a 3 meses, está bem? Descartar todas as causas que já falei, se a amostra foi completamente toda coletada, se não houve febre, não houve infecções, não houve nenhum problema na colheita da primeira amostra. Depois de nós avaliarmos
o espermograma, geralmente no final dos relatórios aparecem palavras como oligoastenospermia, tratospermia, astenospermia. O que é isto? A oligospermia tem a ver com o número de concentrações baixas, está bem? A astenospermia tem a ver com a mobilidade inferior a 32%. E a teratospermia tem a ver com a morfologia, móveis normais inferiores a 4%, está bem? Por isso, às vezes, pode haver combinações. Se nós temos uma astenotrato, quer dizer que tem uma mobilidade reduzida e tem malformações na cabeça ou na cauda do espermatozoide, está bem? Se nós temos uma oligoastenotrato, oligo, uma baixa concentração, não são progressivos e têm uma morfologia alterada. Pronto, é assim às vezes os nomes que aparecem no final do relatório que convém saber a que é que corresponde, e vocês podem perguntar ao vosso próprio médico ou ao próprio embriologista. Mais uma vez, oligo, concentração alterada, asteno tem a ver com a mobilidade, trato tem a ver com a morfologia, tá bem? Pode haver conjugações dos três. Quando nós temos uma azospermia é que não temos espermatozoides, está bem? Pronto, aí convém fazer um estudo dirigido porque é que temos uma azospermia para descartar qualquer outro tipo de doenças. Deixa-me só ver aqui que eu estava a orientar aqui um bocadinho a apresentação. Hoje tive um dia mais caótico e não queria dividir. Há uma fase de pré-análise, está bem? Que é aquela fase que já falámos, que é não clarificar sobre os 2 a 5 dias de abstinência, que isto é importante. O espermograma tem que haver 2 a 5 dias de abstinência, tem que haver, não haver febre, não haver infecções, não haver traumatismos testiculares prévios e explicar se houve algum problema na colheita da amostra, está bem? Depois, temos uma fase de uma análise descritiva, que é quando aparece o aspecto do sêmen, em que aparece o pH, a viscosidade, e depois entramos propriamente numa análise mais concreta em que avaliamos a concentração, a mobilidade e a morfologia, está bem? Existem vários aparelhos que nos analisam e auxiliam a caracterizar o espermograma, está bem? E que são muito importantes para isto. Vou-vos mostrar agora as imagens que tinha aqui sobre os espermatozoides, que vocês próprios às vezes podem pedir nas próprias clínicas. Nós muitas vezes temos coletados as nossas amostras. Temos aqui, isto aqui tem a ver com os vários tipos de espermatozoides que podemos ter, está bem? Aquela morfologia nós só queremos 4% do normal, está bem? Já vimos que eles podem ter múltiplas apresentações, está bem? Esta imagem aqui, a primeira, que está a preto e branco, corresponde um bocadinho esquematicamente como é que são os espermatozoides. E depois temos, por exemplo, aqui a do lado, deixa-me só aqui arranjar aqui melhor. Não sei porque é que isto desconfigurou, mas pronto. Esta zona aqui é como aparecem os espermatozoides ao microscópio, está bem? Em que nós, por exemplo, conseguimos ver aqui um espermatozoide perfeitamente normal, mas depois aqui em baixo já vimos este com 2 caudas, uma cabeça mais redondinha e uma cauda mais curta. Vemos aqui uma zona de cromatina muito mais concentrada e a cabeça muito mais concentrada. E este aqui, por exemplo, uma cauda mais comprida comparativamente com o corpo. Temos aqui esta imagem que também é um bocadinho simbólica e desenhada, que tem a ver com a aglutinação dos espermatozoides. Muitas vezes a aglutinação dos espermatozoides, quando eu tenho isto num espermograma, tem a sua relevância e eu posso pedir uma espermocultura para descartar algum tipo de infecção, está bem? Às vezes a aglutinação espermática pode haver anticorpos antiespermáticos e algum componente imunológico que temos que analisar quando nós temos uma aglutinação de espermatozoides. E pronto, deixem-me ver. Eu agora ia passar para as perguntas que nós tínhamos, está bem? Que uma delas era. Deixem-me ver só aqui. Que pergunta que foi relativamente ao. A pergunta foi feita é
Um homem com um varicocelo pode ser sinónimo de infertilidade? Pronto. Antigamente, e principalmente os urologistas que tinham um homem com um varicocelo, independentemente do espermograma, propunham sempre a cirurgia. Atualmente, uma coisa não implica a outra, está bem? Podemos ter varicocelos com a espermograma normal e aí não há necessidade de ser operada. Mas, às vezes, o que eu faço é peço um parecer do urologista e, em conjunto, decidimos se há ou não vantagens de fazer a cirurgia. Mas, cada vez mais se protela e não se realiza a cirurgia, que não é isso que vai trazer um melhor resultado nem um melhor outcome obstétrico. Estas coisas às vezes é importante nós sabermos e termos a noção que a fertilidade é multidisciplinar, ou seja, influencia um ginecologista e os embriologistas claramente, mas depois também temos o urologista quando existe algum fator masculino fora do normal que nós pedimos apoio. Existem doenças autoimunes e temos alguém da reumatologia, algum internista especializado em doenças autoimunes que nos dá apoio, como por exemplo alguma doença endocrinológica complexa, ou algum nutricionista que nos permite apoiar e fazer as melhores decisões. É importante também sabermos em que área estamos e não custa nada falarmos com os colegas. Nós na clínica temos várias parcerias e vários colegas que trabalham lá e quase todas as clínicas têm os seus colegas. Outra das perguntas que foi feito tem a ver se eu tenho um espermograma alterado, significa que vou ter sempre o espermograma alterado? Aquilo que eu disse há pouco, que é se nós temos esta pergunta foi feita antes desta apresentação, mas há um gráfico aqui que eu vos queria mostrar, que eu já não sei se vos mostrei, eu mostro isto muitas vezes na minha consulta, principalmente quando existem fatores masculinos, em que tem a ver com deixa-me só um minuto, que tem a ver com, não é esta, que tem a ver com quando os fatores masculinos e tem um espermograma alterado, quer dizer que ele sempre está alterado? Não. Eu vou mostrar este gráfico para vos ajudar, que é este gráfico aqui repercute aqui a concentração de espermatozoides, está bem? Qual é a concentração de espermatozoides que nós queríamos? Não dá para dar o feedback vosso, mas é superior a 39 mil por mililitro. Os espermatozoides estão aqui, está bem? E a concentração de espermática, em média, por exemplo, neste padrão de homens estudados, é de 60 milhões por mililitro, está bem? O que nós sabemos é que uma amostra, tanto para essa pode ser esta melhor amostra, que foi realizada e que temos uma concentração de 180 milhões por mililitro, como uma amostra pode ser esta e a pior de todas e temos de 7 milhões por mililitro. Isto, ao longo de 120 semanas, há estas variações no espermograma. Por isso é que se nós temos um espermograma alterado, convém sempre repetir o espermograma e confirmar se o espermograma está alterado ou não, 7 a 3 meses, confirmar que não houve infecções, não houve traumatismos, não houve nada de anormal na colheita para que causasse estas alterações, está bem? Por isso, se nós temos um espermograma alterado, significa sempre que vou ter um espermograma alterado. Não é verdade, está bem? Quer dizer que temos que sempre confirmar com um segundo espermograma e confirmar se está tudo bem ou não, está bem? Pronto. Relativamente, mais uma pergunta sobre o varicocele altera a qualidade espermática? Altera sim a qualidade espermática e muitas das vezes repete-se o espermograma, pode haver necessidade de fazer uma cirurgia, principalmente se for sintomático, está bem? Outra pergunta, tendo quantidade e qualidade fraca nos espermatozoides ou a única solução é FIV? Pronto. Tendo uma quantidade e uma qualidade fraca de espermatozoides, a solução é FIV. Muitas das vezes, quando há alterações espermáticas, a solução, a fertilização in vitro, existe uma técnica de fertilização in vitro que se chama ICSI. E o que é a ICSI? A ICSI temos o óvulo, está bem? E o espermatozoide numa palheta e furamos o óvulo e colocamos o espermatozoide diretamente dentro do óvulo. É uma fecundação direta com o auxílio de uma agulha. A FIV é colocar o óvulo dentro de uma caixa de Petri, colocar uma amostra de sêmen na caixa de Petri e haver uma fecundação espontânea. Às vezes, quando há alterações na quantidade e qualidade,
pode haver indicação para ICSI e não para o FIV, entre os quais a ICSI e não para uma FIV tradicional, está bem? Mais perguntas. Recomenda a suplementação para o homem que tenha um espermograma alterado ou todos os resultados são diferentes? Pá, mais uma vez, vemos os temas da suplementação. Pá, não existe um medicamento e um suplemento mágico tanto para a mulher como para repor a reserva ovárica ou para melhorar a qualidade dos óvulos, está bem? Por muito que digam que as vitaminas são importantes, mas se nós temos um espermograma como oligoasteno ou teratospermia, não, com vitaminas não vamos passar a ter um espermograma normal, tá bem? Se nós já temos dois alterados, não é as vitaminas que vão alterar. Podem melhorar significativamente, mas não são o medicamento mágico que melhora, tá bem? Recomendo algum tipo de suplementos. Há vários suplementos no mercado, tá bem? Há desde há um Androcare, há o Spermox, há muitos no mercado sobre específicos para suplementação. O importante é termos um maior aporte, se nós tivermos uma alimentação equilibrada, exercício físico, não fumarmos, não bebermos bebidas alcoólicas em grande quantidade e temos uma alimentação equilibrada, forte, em antioxidantes, com uma alimentação rica em antioxidantes, aí melhora claramente a produção espermática, tá bem? Não necessitamos de espermograma, não necessitamos de suplementos, está bem? Relativamente a mais umas perguntas que nós tínhamos, houve uma pergunta que eu não estou a encontrar aqui nas mensagens que tinha a ver quando temos uma concentração baixa de espermatozoides. Se temos uma concentração muito baixa de espermatozoides, está bem, aí a indicação é, como eu estava a dizer, de fazer ICSI. A ICSI é um dos temas que nós vamos falar nas próximas semanas e claramente é, 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 é a indicação quando temos um volume muito baixo de espermatozoides, está bem? Primeira base é a alimentação, sim, claro que sim. Está aqui uma nutricionista e eu acabei de dizer isso, Filipe, que a base é a nutrição. Pronto, agora já são perguntas mais específicas, têm a ver com o álcool. O álcool, beber álcool em grande quantidade não está indicado, está bem? Mas nunca, o álcool não é uma das mais, não é muito recomendado, está bem? Nós utilizamos tipo álcool. Estou só aqui a ver se encontro aqui outra pergunta que estava... esta pergunta da idade. Se a qualidade espermática é afetada com a idade. O que é que nós sabemos? Ao contrário da mulher, que sabemos claramente, e aquele gráfico que eu mostro quase todas as sessões em que mostra a idade e que a seguir dos 38 anos temos um menor número de óvulos e um número de óvulos temos pior qualidade. Com os homens, antigamente dizia-se, os homens têm filhos sempre que não afeta a produção espermática. Já não é bem assim. Sabemos que a seguir aos 65 anos temos uma maior afetação da qualidade espermática e aí sim temos que ter atenção e ver se essa qualidade espermática não afeta ao longo da vida, e já há casos documentados de pior taxas de fecundação acima dos 55 anos, está bem? Por isso convém nós estarmos atentos e é importante a idade do homem para a produção espermática. Pronto. Fazer um balanço, acho que já não foi a última pergunta, está bem? Fazer um balanço dos últimos 4 lives. Abordámos fertilidade e infertilidade, causas de infertilidade, etiologias da infertilidade, falámos do estudo da fertilidade e terminámos estas 4 sessões com o estudo um bocadinho do fator masculino e a importância do espermograma. Vamos agora entrar num novo módulo em que vão ser os tratamentos de fertilidade, ou seja, os tratamentos por criação medicamente assistida. Há vários, há desde coito programado, inseminações, FIV, ICSI, PICSI, diagnóstico gestacional pré-implantatório, doação de embriões, doação de espermatozoides, doação de ovócitos. Vou separar cada um deles e abordá-los durante as próximas semanas, está bem? Espero que daqui a 2 dias esteja um plano, pelo menos dos próximos 3.
Vamos entrar em agosto. Em agosto não sei se vou conseguir estar sempre às quintas-feiras, mas se houver alteração das quintas-feiras entre as 8 e meia, entre as 9 e meia e as 10, se houver alterações eu tento avisar com a maior brevidade possível, tá bem? E nós reagendamos para outras datas. E pronto, algumas perguntas que estejam, que queiram, se não estejam à vontade para perguntar, está bem? Uh, Outra pergunta que eu queria, espero que tenha corrido melhor esta semana em que eu fiz as perguntas, acho que foi uma ideia interessante que me foi até proposta por uma participante do live que me disse e esteve comigo e que me disse, olha, acho que há vantagens em fazer perguntas antes de entrar do live porque muitas pessoas não gostam e correu bem, tivemos estas 3 4 perguntas. Por isso vou continuar a fazer o post e a pedir as perguntas antes, que é mais fácil, tanto para mim para organizar, para não ficar aqui para cima e para baixo, a ver quais foram as perguntas que foram feitas. E pronto, já sabem, alguma dúvida disponham, pronto, viver a vida com mais fertilidade. Obrigado por participarem e encontramos-nos para a semana, quinta-feira, às 9h30.